Fim da novela. Internacional aceita a proposta do Flamengo por Vitão. Boto revela data para deixar o clube. Mbappé pode ser punido e multado em até 2 anos de suspensão. E mais, Flamengo envia nova proposta a Lazio por atacante argentino Tati Castellanos. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem com a gente, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mauro Santana, um locutor bacana, mais uma vez aqui com a gente, com a sua brilhante participação. E daqui a pouco o Mauro estará no Maracanã, o Jogo das Estrelas do Zico, neste sábado. Aliás, um excelente sábado para você e para toda a sua família. E aí, Mauro? Primeiramente, um forte abraço para toda a galera que está acompanhando a gente. E olha, que final de ano agitado para o Flamengo, hein? Coloca agitado nisso, hein, Mauro? E agora tem mercado da bola, tem a questão do técnico Felipe Luiz. Vamos abordar tudo nesse vídeo. Mas antes eu quero lembrar que a KTO é a maior e melhor casa de apostas do mercado. E a KTO tem as cores do Mengão. E a KTO não para. É a última rodada do ano, hein? Tem Premier League, tem Campeonato Italiano e eu fiz aqui uma múltipla. Eu coloquei vitória seca do Chelsea que vai enfrentar o Aston Villa, e a vitória seca da Juventus, que vai enfrentar a Pisa. Então, somando aqui da odd 2,57. Lembrando, jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, vou deixar o link aqui no comentário para você fazer o seu cadastro. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Mauro Santana, vamos começar aqui com um assunto que ontem tomou conta, né, do noticiário rubro-negro. Vitão deve ser um novo reforço do Flamengo. Isso porque o Internacional aceitou a proposta do Flamengo. Pô, finalmente, né, cara? Que novela arrastada. Essa novela Vitão dura quanto tempo, hein, Mauro? Pra mim, a novela já estava encerrada, né? Inclusive, a informação que a gente tinha vinda de Belo Horizonte era que as conversas estavam muito adiantadas para a venda dos direitos do Vitão para o Cruzeiro. É a reviravolta da reviravolta, podemos dizer assim? Eu diria a reviravolta do martelo batido do negócio fechado. E ainda podemos ter a reviravolta da reviravolta da reviravolta, Mauro Santana. Por quê? O Inter aceitou a proposta do Flamengo, mas o Vitão deu a palavra que ia para o Cruzeiro. Aliás, eu tenho informação que o Vitão conversou já inúmeras vezes com o Tite. E o plano de jogo do Cruzeiro, ele iria para ser titular ao lado do Fabrício Bruno. Então são muitas vantagens. O Jonathan Jesus está saindo, né? Está sendo negociado. Mas a proposta do Flamengo, Mauro, gira em torno de 10 milhões e 700 mil euros, não é isso? A proposta que foi aceita pelo Colorado, cerca de 70 milhões de reais por 80% aí do Vitão. E aí, Mauro, o que vai acontecer nessa situação aí? Fim da novela, ele vai para o Flamengo, vai para o Cruzeiro. Como é que o Internacional aceita a proposta do Flamengo, mas o zagueiro já tinha dado a palavra ao Cruzeiro? Que loucura! Pois é, o Flamengo ele tinha oferecido 4 milhões de euros, que foram recusados, né, além do perdão da dívida, que com juros e multa já estaria na casa dos 4 milhões e 700 mil euros pela transferência do Thiago Maia no início do ano passado ao Colorado. O Flamengo aumentou o sarrafo 5 milhões e meio de euros à vista e mais 500 mil euros em bonificações, podendo chegar, portanto, no total a 10 milhões e 700 mil euros, o que acabou convencendo o Internacional de aceitar a proposta, principalmente pelo montante financeiro que é maior do que aquele que foi oferecido. O Cruzeiro está colocando jogador na parada, justamente para poder diminuir o valor que compensaria o Internacional. O grande problema é que o Vitão é malandro, ele é inteligente, ele sabe que se ele for para o Flamengo, ele vai ter que capinar sentado para ter uma oportunidade entre os titulares, até porque a zaga já está consolidada, você vê. O Danilo, que é experiente, é um jogador com bagagem, com carreira na Europa. Ele é reserva na zaga Leléu, imagina então o Vitão. Então o Vitão sabe disso. E ele quer continuar sendo titular da maneira como vem sendo no Internacional. Sair dessa condição em que ele é titular em um clube tradicional do futebol brasileiro, para ir para um outro clube, que lógico, é um clube bem mais competitivo, mas que no qual ele vai ter menos oportunidades, aí tem que ver qual o projeto de carreira do jogador. Talvez para ele o mais importante
não seja a estrutura do clube, não seja o fato dos títulos que o clube vai disputar, ou mesmo o salário que ele vai receber, mas a titularidade. Agora você vê como o Flamengo é uma loucura, né? Tem 2 grandes zagueiros no time titular, Léo Pereira e Léo Ortiz. E quem fez história foi o terceiro zagueiro, o Danilo, que é considerado ali um reserva de luxo. Ganhou até música, né? Fez o gol da final da Libertadores aí contra o Palmeiras. Então o sarrafo tá lá em cima e o Vitão deve estar colocando na balança. Será que eu vou ter oportunidade no Flamengo? Será que eu vou conseguir conquistar a titularidade? No Cruzeiro não, o caminho é mais curto para a titularidade. Inclusive já há conversas entre Vitão e Tite, o novo técnico lá do Cruzeiro. Mas há quem diga, Mauro Santana, que o Flamengo já está agilizando a documentação para anunciar Vitão ainda este ano, né? Porque tem aí a pré-temporada, várias competições já agora em janeiro, enfim, os jogadores estão em férias, mas o Flamengo quer avançar já com isso. Bom, se tiver alguma reviravolta aí, a gente informa o torcedor rubro-negro. Olha, gente, faltam 5 dias aí para o Pix da Virada. 2 milhões de reais para o primeiro colocado, 1 milhão para o segundo colocado, 1 milhão para o terceiro e 1 milhão para o quarto colocado. Sorteio do segundo ao quarto colocado, agora dia 31 de dezembro, e o sorteio do primeiro colocado no dia 2 de janeiro. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, na descrição, para você adquirir seus pontos nessa reta final. Já imaginou começar o ano de 2026 com 1 milhão na conta? Imagina 2 milhões no primeiro prêmio. Então não perde aí essa oportunidade. Mauro, viralizou a fala de José Boto. E aí a gente resgata uma fala do Romário, né? Falava que o outro calado era um poeta. E sempre que o Boto abre a boca, é um negócio de maluco. E o pior é que ele sempre fala pra Europa, né? Ele não dá entrevista pra ninguém aqui no Brasil. Agora, na Europa, meu irmão, ele confessa até crime que ele não cometeu. Que loucura, né? E teve uma fala do Boto que não caiu bem dentro da torcida do Flamengo, que foi essa daqui, ó. Acho que mais um ano no Brasil e depois eu penso em voltar à Europa para um projeto que me agrade. Ou seja, ele já tá aqui revelando que só fica mais um ano no Flamengo, ou se chegar uma proposta no meio do ano, ele pula do barco, hein? Concordo com você, ele não abandona. me surpreenderia. E aí o torcedor rubro-negro, na bronca, dizendo que o Boto estava escondido lá antes de vir ao Flamengo, Turquia e Croácia. Não, ele estava na Croácia, no Osijek. Estava lá na Croácia, escondido lá, ninguém sabia que o Boto existia, num futebol que nem é disputado, na Croácia e tudo mais. Aí veio pro Flamengo, o Flamengo serviu de... A Croácia bateu na seleção brasileira já algumas vezes. Não, eu digo futebol do país lá, né? Porque os grandes jogadores jogam em outras ligas, né? Espalhadas aí pelo mundo. Assim como no Brasil, né? E aí... o Boto teria dito isso. E aí muitos torcedores falaram assim, vem pro Flamengo, o Flamengo é trampolim, é visibilidade, chega aqui, faz o que quer e vai embora. A verdade, Mauro Santana, é que esses caras não estão nem aí, principalmente os portugueses, né? Eles vêm aqui, o único que ficou mesmo foi o Abel Ferreira e o europeu, ele não fica tanto tempo aqui. E você acha que o Abel Ferreira ama o Palmeiras? Ama o dinheiro. Ama filho. Os milhões. Jorge Jesus. Ama os amava milhões. O dinheiro. Tanto verdade. que apareceu o Benfica, ofereceu mais, ele foi embora. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Não tem memória afetiva do Boto com o Flamengo. Não tem. A questão é business, negócio. É profissional, ele é profissional. Da mesma forma que ele saiu do Osijek, ele tinha mais 2 anos de contrato com o clube croata, saiu, largou e veio pro Brasil para comandar o Flamengo. Se aparecer uma proposta melhor na Europa, ele volta pra Europa e ponto. Né? E não tem que ficar magoadinho, chateadinho, faz parte do game. E aí o Flamengo já mapeia o mercado, já coloca alvos, né, profissionais que sejam tão bons ou até melhores que o Boto, para se houver uma necessidade, já partir para o mercado e tentar a contratação. E o Flamengo é maior do que tudo isso, né, Mauro? Você Sim. mesmo falou aí recentemente. Então o Flamengo não tem que ficar preso a ninguém. O próprio Pablo Mari, né, que ganhou tudo no Flamengo em 2019, foi embora. O europeu não fica muito aqui. Bom, vamos falar aqui sobre mercado da bola, Mauro, mas antes tem aí o Shopping do Rafla, né? Você não precisa nem sair do vídeo, tá aqui a aba Produtos. Tem aí 4 dias, né, para você adquirir seus produtos nesse mês de dezembro, ainda com desconto, são vários valores, várias lojas e várias camisas do Flamengo, camisa masculina, camisa feminina, tudo oficial, produto licenciado que chega na sua residência, entrega em todo o Brasil. Então vai lá no Shopping do Rafla, no canal do Mauro também tem o Shopping do Mauro, você se diverte aí com vários links. Mauro, sobre mercado da bola,
parece que a Lazio recusou uma nova proposta do Flamengo pelo Tati Castellanos, né? O clube italiano recusou aí 22 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em variáveis, que dá aí 163 milhões de reais. A Lazio considerou aí o valor baixo e pede aí no mínimo 40 milhões de euros, 261 milhões para liberar o atacante argentino. É o Tati Castellanos ou é o Lionel Messi, hein, Mauro Santana? A Lazio tem um contrato longo com o jogador, então tem essa possibilidade, né? Não tá com a corda no pescoço. É um atleta que é importante, vem sendo titular na equipe. A Lazio, que não abriu negociação com o Flamengo na última janela do meio do ano, porque estava sofrendo transfer ban, que agora esse transfer ban cai a partir do dia 1º, a Lazio volta a poder operar no mercado da bola. A boa notícia é que tem negócio. O Flamengo fez uma primeira proposta de 20 milhões de euros mais variáveis, né? A Lazio recusou, o Flamengo subiu o sarrafo, 22 milhões de euros, a Lazio também recusou. Mas tem negociação e agora ela coloca um valor. É um valor muito elevado? Sim. Um valor até, eu diria, proibitivo. Sim. O Flamengo não vai chegar nem perto disso. O máximo que o Flamengo vai chegar é 25 milhões de euros. Sim. Em fixas. Talvez colocando aí 4, 5 milhões em variáveis para poder subir esse montante, mas não deve passar disso. Então não vai chegar nem perto dos 40 milhões de euros. Resta saber se a Lazio ela estará disposta a ceder. Por quê? Uma coisa vai ser fundamental, que é o mercado. Se houver atacantes na Europa disponíveis para que a Lazio possa fazer a reposição com esses valores que ela irá receber, aí tem até jogo, tem negócio. Porque o Castellanos quer jogar no Flamengo. Sim. E o seu staff está pressionando a Lazio para aceitar a proposta do rubro-negro. Mas do outro lado, tem um clube que tem a faca e o queijo na mão, tem contrato longo e não quer abrir mão do jogador, né? É. Só espero que o final dessa história não seja como outros que a gente já viu. Que o cara pressiona para sair e no final das contas recebe uma renovação de contrato com aumento de salário. É verdade, acaba ficando bom pro jogador, né? Então a gente informa aqui qualquer novidade sobre Tati Castellanos. Ô Mauro Santana, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi denunciado pela Procuradoria do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por declarações machistas, sexistas e discriminatórias contra uma jornalista da TV Globo. Isso foi na reunião, né, que o BAP apresentou os números do Flamengo de 2025 e projetou o futuro, e aí ele acabou dando essa alfinetada numa jornalista da TV Globo, chegou a usar o termo nariguda, mas não citou o nome. Assim como o BAP não citou o nome, nós também não citaremos. Mas viralizou, né? A própria imprensa colocou a foto da menina lá. A Globo se pronunciou, a Globo emitiu uma nota de repúdio. Sim, a Leila Pereira, né, entrou na parada, né? A Leila gosta também, né? Oportunista. De né? estar aí no engajamento, e aí utilizando o Flamengo, BAP, Globo, aí ela não ia perder essa oportunidade. Ô Mauro Santana, você está sabendo aí que o BAP pode ser suspenso por até 2 anos? Exatamente, porque ele foi denunciado no artigo 243-G, que versa sobre atitudes ou palavras discriminatórias dentro do futebol. Então, quando isso é feito por um indivíduo, ele pode ser multado, o BAP pode ser punido com multa e ainda suspensão de até 720 dias, né? Dependendo, lógico, da gravidade Sim. do ato discriminatório. Eu, particularmente, já dei a minha opinião várias vezes no meu canal, aqui também contigo, deixo aqui a minha opinião. Ele ofendeu a jornalista? Ofendeu, no meu entendimento. Errou ao apontar uma questão particular da jornalista para, de alguma forma, desqualificá-la, que é isso que ele tentou fazer, ele tentou desqualificar a jornalista. E a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Não é só o fato dele dizer, é presidente do Flamengo. Nós também temos que ter cuidado. Vocês que estão acompanhando, vocês também têm que ter cuidado. Mesmo por mais anônima que a pessoa seja, qualquer declaração dessa pessoa em rede social, ela toma proporções que são incontroláveis. Então a gente tem que ter cuidado, porque não se sabe se a pessoa tem um trauma a respeito daquela situação, se já fez terapia, não se sabe o impacto que aquilo vai ter na vida da pessoa, né? Agora, vincular isso à misoginia, que é ao desrespeito, o menosprezo, o ódio,
a condição de mulher, aí eu discordo. Por isso eu acho que não se enquadra no artigo 243G. Vou dar um exemplo aqui. É como se o Mauro Santana estivesse dizendo assim, ó, aquele narigudo lá da Globo, ou seja, se fosse de homem para homem, não teria essa repercussão toda, não iria para o STJD. Foi exatamente isso. Né? Mas por quê? Porque os lacradores se aproveitam, né, para acabar fomentando um tamanho que, na verdade, isso não tem. O BAP... Repito, ele errou. Ele errou. Ele pisou na bola, assina embaixo aí tudo que o Mauro falou, mas também eu acho um exagero danado. É um mimimi danado essa geração. Hoje vivemos a ditadura do politicamente correto. O que eu classifico como erro do BAP é que ele está inserido nisso. Pô, ele é um cara de mercado, ele é um cara de comunicação. E ele também, na figura de presidente de uma instituição gigantesca como é o Flamengo, ele não poderia ter dado esse nome. Por quê? Os antes... que foram oprimidos... Eles estão esperando qualquer coisa. Eles aproveitam isso para bater na instituição, para bater no clube. É verdade. Então o BAP foi denunciado aí, tá? Pela Procuradoria do STJD e vamos acompanhar o que vai acontecer, se vai doer no bolso, se vai ser alguma multa, se vai ser alguma suspensão. Alguma coisa vai acontecer e não vai passar batido porque a repercussão foi gigantesca. Até quem não faz parte do esporte se solidarizou com a repórter lá da TV Globo. Mauro, obrigado pela sua participação. Você vai no jogo do Zico hoje? Isso, vamos. Aí o Jogo das Estrelas. Fala aí pra galera aqui. Exatamente. A partir das 4 da tarde a gente já tá ao vivo lá, direto do Maracanã. A gente conta, logicamente, aí também com a sua audiência. O Galinho merece o maior ídolo da história do Mengão. É verdade. E tem alguns jogadores aí do elenco do Flamengo, né? Você já tá sabendo, né? E tem uma galera aí que também tá sendo especulada no Flamengo que vai participar. O melhor 10 da atualidade vai estar hoje no Jogo das Estrelas. Isso. Né? O Arrascaeta. E eu tô sabendo também que tem aí um negócio de Breno Bidon, que vai estar lá, foi convidado e tudo mais. Esse moleque é bom, hein? Eu queria ele no Mengão. Vai ter caneta do Arrascaeta, como sempre tem, né? Tem Carlos Alberto vive com isso até hoje, né? Não, o Carlos Alberto, meu Deus do céu. Aliás, a vida dele, aquela caneta acabou com a vida dele. Ele saiu, foi demitido de jornal, não participa mais de nada. Que loucura, a caneta de ouro de Georgian de Arrascaeta. Eu não vou porque... Arrascaneta neles. Eu não vou, Mauro, porque eu vou pegar a estrada, vou pra Rio das Ostras logo mais e quero amanhecer já lá no meu quintal. Vou descansar, porque essa temporada, Mauro, foi intensa, hein? Eu também. Logo depois do jogo, eu tô me pirulitando com a Cássia lá pra São Pedro da Aldeia. Vai pra São Pedro? Saint-Pierre de la Village. Tá do lado. Faz uma visita lá pra gente lá. Com certeza. Em Rio das Ostras, eu vou ficar por uns 10 dias lá ou mais, né? Meu cachorro já foi na frente, né? Mandei o mister na frente, tá já lá. Tá aproveitando. Já tá aproveitando. Tá se aclimatando. Tá lá com a minha mãe lá em Rio das Ostras, tá querendo ir à praia. Espero o papai chegar que a gente vai pra praia. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!